E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente está aí para fazer uma resenha hoje muito legal de um livro fantástico, ao mesmo tempo macabro, né? Eu estou falando dessa resenha faz tempo, a gente vai falar hoje do livro No Coração do Mar. Eu tenho essa edição americana aqui maravilhosa de capa dura, e a gente vai falar do livro, a gente vai falar do filme, né? A gente vai responder a pergunta, afinal, a baleia que inspirou Herman Melville, que afundou Exas, era branca, né? E depois vai ter o nosso momento sommelier literário, que eu vou indicar um quadrinho, caso você decida acrescentar um quadrinho na sua sessão de leitura, né? Um quadrinho que harmonize com a leitura desse livro. Então fica até o fim, por favor, porque vão ter muitas revelações, muitas associações, né? Vai ter polêmica, vai ter treta, vai ter tudo que você gosta, tá bom? Então vamos lá. No Coração do Mar, do Nathaniel Philbrick, é um livro de história, né? O autor é a autoridade número 1 do mundo em história da ilha de Nantucket, né? Um historiador, né? E nesse livro ele descreve um pouco da história de Nantucket nos primeiros capítulos e depois ele fala especificamente do fato gerador, né? Do afundamento do navio que inspirou o livro Moby Dick, né? Sobre a história de Nantucket ele tem um livro mais específico sobre o assunto, né? Esse primeiro capítulo da história de Nantucket, aqui é o Moby Dick, né? Um dos maiores livros da história da literatura mundial, talvez o maior livro da história da literatura americana, né, que foi inspirado nesse livro aqui. Então, no começo do livro ele fala sobre a ilha de Nantucket, né, a história do desenvolvimento da indústria baleeira, e para mim o que foi mais fascinante foi justamente a forma como as pessoas viviam, né, a cultura local toda em torno da baleia, né, eu achei isso fascinante, achei que isso serviu de inspiração para muita coisa, que já já a gente vai falar. Então, a ilha de Nantucket é uma ilha no nordeste dos Estados Unidos, ao altura de Massachusetts, né? E durante a colonização, logo os colonos exauriram todas as suas propriedades agropecuárias. E como passavam muitas baleias por perto da ilha, eles acabaram desenvolvendo, com a ajuda dos nativos, uma tecnologia para arpoar e puxar essas baleias para a costa, né? Com botes. E foi aí, isso foi os primórdios da indústria baleeira, né? A necessidade foi fazendo a indústria se desenvolver, né? A partir do momento que as baleias escassearam ao redor da ilha, eles foram desenvolvendo os navios baleeiros, que nada mais eram do que projeções de poder à distância, né? Assim como os porta-aviões, eles apenas levavam os botes à distância e processavam a baleia, mas todo o processo de arpoamento e pesca da baleia era feito pelos botes, a um risco incrível, né? E no começo do século XIX, Nantucket era a ponta de lança da indústria baleeira no mundo e a ponta de lança da economia americana, né? Nantucket era uma representação da própria América, né? Eles eram muito orgulhosos, tinham uma cultura própria muito forte, né? E, e outra coisa que me chamou a atenção foi como a indústria baleeira definiu toda a vida espiritual e cultural da ilha, né? Então, a ilha era uma ilha Quaker, né? Aqueles cristãos bem ortodoxos, né? E todos os cultos eram direcionados para a atividade baleeira, né? No livro do Herman Melville ele fala isso, nos primeiros capítulos você vê um culto lá bem fascinante, né? E se você abrir a Bíblia, você vê várias referências à baleia. A Bíblia fala muito de baleia, né? A baleia que engoliu Jonas, né? O Leviatã que surgiu do mar, e etc, etc. Então os cultos eram direcionados, a cidade toda era decorada com ossos de baleia, eles tinham verdadeira reverência pela baleia. E por trás de tudo isso tinha uma luxúria muito grande pelo sangue da baleia, pela caça, né? Eles tinham uma luxúria, um tesão muito grande por caçar e matar essa baleia, né? E a baleia em si era a baleia cachalote, né? No, no começo eles matavam outro tipo de baleia, mas descobriram que a baleia cachalote tinha uma substância na cabeça dela que era mais, fazia essa baleia valer mais que as outras. Essa substância era o espermacete, que tinha 1000 utilidades, era um óleo que queimava muito melhor que os outros, um óleo que tinha uma qualidade muito superior aos outros. Então o espermacete virou a grande commodity daquela época, né? Então essa baleia foi a baleia mais visada.
E o espermacete, ele tinha esse nome, segundo o autor, porque era muito semelhante ao líquido seminal humano, né? Serviu inclusive para batizar a baleia, né? A baleia cachalote em inglês é sperm whale, ou seja, baleia esperma, né? Me lembrei daquele ditado, mate um homem, mas não erre o nome, né? Talvez esse nome indigno aí que tenha provocado a fúria da baleia. E outro aspecto também nessa vida lá, que chama a atenção dos habitantes de Nantucket, eram as mulheres de Nantucket. Elas eram conhecidas como superior wives, né? Ou mulheres superiores, esposas superiores, porque elas naturalmente eram sujeitas a uma abnegação muito grande, né? A atividade baleeira era a principal atividade da ilha, e quando os caras saíam para o mar, eles ficavam pelo menos 2 anos ausentes, 2 a 3 anos, era a média de duração da expedição baleeira. E morriam muito, né? Eles morriam demais. Embora você possa dizer que estatisticamente poucos navios foram afundados por baleias, eles morriam absurdamente nos botes, né? A gente vai falar disso mais tarde. O arpoamento da baleia a partir do bote era uma coisa de um risco assim absurdo, né? Então elas eram, criou-se essa imagem da mulher de Nantucket como uma mulher superior, mas por baixo das aparências a coisa não era bem assim, né? Elas eram, o índice de mulheres que eram viciadas em ópio era muito grande, né? Era uma coisa normal as mulheres da ilha serem viciadas em ópio, né? Viciadas em drogas, né? Para suportar a dor. E foram encontrados, né, no Museu de Nantucket, tem lá vários artefatos que as mulheres usavam para se satisfazer sexualmente. Imagine que sejam coisas semelhantes ao que você encontra em sex shops, esse tipo de coisa. Então, assim, a cidade de Nantucket, ela é aquela cidade que você chega e parece tudo direitinho, todo mundo rezando, todo mundo trabalhando e tal, mas por trás está alguma coisa muito errada, muito macabra com essa cidade. Tipo Twin Peaks. Então, Nantucket merecia uma minissérie do David Lynch, Nantucket, né? Muito parecido. Outra semelhança, e essa eu sou capaz de apostar dinheiro. Sou capaz de apostar dinheiro como Frank Herbert, escritor de Duna. Se você não conhece esse livro, tem resenha no canal. Isso é um dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos, adaptado várias vezes para o cinema. Tem uma resenha no canal desse livro aqui. Eu sou capaz de apostar dinheiro como Frank Herbert bebeu nessa fonte, né? Então, por exemplo, a relação que os Fremen tinham com o verme de areia era a relação que os habitantes do Nantucket tinham com a baleia, uma relação que misturava espiritualidade com, né, o espermacete como a commodity máxima daquela época, lembra muito a especiaria, commodity máxima também aqui de Duna. E outro aspecto também é o seguinte, a iniciação do jovem marinheiro em Nantucket é quando ele deslizar pela primeira vez no trenó de Nantucket. O trenó de Nantucket é como eles apelidavam o momento em que o bote baleeiro arpou a baleia, essa baleia vai puxando esse bote em alta velocidade e a trilha de sangue atrai tubarões. Então tu vai naquele bote em alta velocidade cercado de tubarões em frenesi alimentar. Então, nesse momento que tu deslizou no trenó de Nantucket, foi a tua iniciação como marinheiro. Em Duna era assim. Não, em Nantucket era assim. Em Duna, a iniciação do jovem Fremen era também cavalgar o verme de areia. Ele botava 2 ganchos no verme de areia e cavalgar o verme de areia. O Paul, a 3, o Muad'Dib, teve essa iniciação aqui. Então, Frank Herbert, na minha opinião, a imaginação dele é prodigiosa, mas ele bebeu muito dessa fonte, na minha opinião. Eu fiz uma pesquisa no Google, não achei nada que corroborasse a minha tese, é apenas uma tese. Se alguém achar, por favor, bote nos comentários, que eu adoraria saber, né? A gente está aqui para interagir, para comentar, mas eu vi muitos elementos assim, muito parecidos, né? Eu achei esse capítulo sobre a cidade e a atividade baleeira fascinante. Então, vamos para o fato gerador do que inspirou o Moby Dick, né? Então, nesse contexto, Nantucket, a indústria baleeira e tal, sai o navio Axis, né, em 1820, com o capitão George Pollard e o imediato Owen Chase. Imediato, para quem não sabe, é o segundo homem em comando, né? Para uma expedição baleeira em busca do cachalote, em busca de espermacete. E eles arpam a baleia a caminho, mas a viagem se mostra
muito escassa em baleias, né? Então eles contornam o Cabo Horn, né? Não existia o Canal do Panamá na época. Então o navio sai de Nantucket para acessar o Pacífico tinha que contornar o Cabo Horn, que é o ponto mais ao sul das Américas, né? Uma área bem difícil navegação, bem conturbada. Quem lê os livros do Amir Klink é familiarizado com isso aí, eu li todos. Se vocês quiserem que eu resenhe algum livro do Amir Klink, bota aqui nos comentários. Eu vou acabar resenhando, porque eu sou muito fã, enfim. Então, os caras contornaram o Cabo Horn e foram em direção a Galápagos, né, na costa chilena. E a oeste de Galápagos, eles acharam um grupo grande de baleias, né? Só que logo que eles baixaram os botes para arpoar essas baleias, um cachalote imenso, de 80 toneladas, segundo o Owen Chase, né? Porque o cachalote hoje em dia parece que só vai até 50 toneladas, né? Mas naquela época, eles, nos relatos, tinham um cachalote de 60, 80 toneladas, e pela quantidade de barril de óleo registrado, corrobora o que eles falaram, né? Parece que era verdade mesmo, né? Então, segundo o Owen Chase, um cachalote de 80 toneladas, de uma forma assustadoramente consciente, deu uma barroada no navio com o nariz, depois arrodeou por baixo, analisou, e o navio já estava meio ao quebrado, e ele deu outra, e o navio foi a pique, né? Então foi um ato consciente de proteção do resto lá das baleias, né? Ele protegeu o resto do grupo, né? É um cachalote, devia ser já bem velho, né? Pelo tamanho. E então, quando o navio afundou, e aí é que em termos de aventura e história, é o que separa esse livro de Moby Dick. Moby Dick termina com o afundamento do navio, a história de ficção do Herman Melville. E esse livro, a segunda parte da história começa aqui, que é a parte macabra, né? Eles descem 3 botes baleeiros, um com o capitão George Pollard e a sua equipe, outro com o imediato Owen Chase e a sua equipe, e outro com outro imediato. E eles traçam um plano de sobrevivência. O capitão George Pollard acredita que eles deveriam ir para uma ilha que ele acredita estar próxima. O Owen Chase discorda e acha que eles devem ir para a costa. E o capitão Pollard atende o Chase, vai pela cabeça do Chase. Só que ele estava certo. Então a decisão do Owen Chase foi catastrófica para a grande maioria dos marinheiros que estavam no bote, né? Então, em determinado momento, já com as provisões baixas, eles chegam numa ilha, ficam pouco tempo na ilha, mas a ilha tinha pouca água doce, tinha poucas provisões também, não tinha muita caça, e não era rota de navio nenhum, eles acharam que eles iam apodrecer lá e resolveram partir da ilha, né? Só que três marujos ficam lá na ilha, né? Resolvem ficar. E a caminho de encontrar a terra, né? Alcançar a costa chilena, eles acabam completamente as provisões, né? E eles começam a ter fraqueza, né? A percepção deles acaba sendo afetada também. E os botes acabam se separando. E quando acabam as provisões, que vem a fome e a necessidade extrema, quando começa a morrer gente nos botes, no bote do Owen Chase, eles simplesmente comem, né? Comem os cadáveres dos que foram morrendo primeiro, né? E no livro ele dá todos os detalhes técnicos, né, de como eles quebraram essa barreira e trataram os cadáveres, né, para poder preparar para comer. Eles tinham uma pedra bem grande no centro do bote, que eles usavam para fazer uma fogueira em cima e assavam lá a carne, né. Aí, para mais detalhes mórbidos, né, vocês vê o livro aí, né, também não vou falar aqui, mas o livro mostra bem direitinho todo o processo, né, eles cortam primeiro a cabeça para não ter contato com a humanidade daquele que faleceu, etc. E por aí vai. Mas esses detalhes mórbidos tem todo no livro lá. Só que no bote do Capitão Pollard foi pior. Porque chegou um ponto que ninguém morreu, e eles já estavam para morrer, e resolveram tirar no palitinho quem ia ser executado para morrer, né? E quem perdeu, o primeiro a perder foi o Owen Coffin, que era primo do Capitão Pollard de 17 anos, que a mãe do Owen Coffin tinha entregue o filho aos cuidados do Capitão Pollard. Então o Capitão Pollard teve que executar e devorar o seu próprio sobrinho, né? Então foi uma coisa terrível. E lá pelas tantas o Owen Chase atinge a costa chilena e o Capitão Pollard é resgatado por um navio.
Então, voltando a Nantucket, resumindo a história, voltando a Nantucket, o Owen Chase imediatamente escreve um livro contando a história toda, do ponto de vista dele, né? Tem um marinheiro chamado Thomas Nixon, cujo depoimento ajudou muito esse livro no Coração do Mar, um dos depoimentos bases, né? O capitão George Pollard se torna comandante de outro navio, e depois acaba afundando esse outro navio, aí ficou arruinado na indústria baleeira, foi trabalhar num serviço bem derrubado lá, de faroleiro, alguma coisa assim. E já o Owen Chase se torna um baleeiro extremamente próspero, né? Bate recordes, né? Ele teve a licença dele foi caçada em Nantucket por um tempo, ele vai para outro porto, depois volta para Nantucket. E ele se torna um baleeiro muito rico, né? Um capitão muito rico, compra uma casa lá de capitão na principal avenida da cidade. E a nossa história, o livro, o fato gerador, termina aí. Então, agora a gente vai responder aquela nossa pergunta. Afinal, a baleia que afundou o Exes, a baleia que inspirou Herman Melville, era uma baleia branca? Sim e não, né? Não existe nenhum relato nesse livro aqui que o cachalote que afundou o Exes era branco, mas existia uma baleia na mesma época chamada Mocha Dick, que faz parte do folclore do povo chileno hoje, né? Que era sim um cachalote albino, branca, né? De um aspecto assim terrível, branca, cheia de cracas pregadas nela, que ela provocou muito estrago, ela matou muita gente. Ela não chegou a afundar navio, mas matou muita gente nos botes, né? Inclusive foram escritos vários relatos sobre essa baleia, né? Esses relatos inundavam o imaginário popular. Então, na realidade, Herman Melville se inspirou em duas baleias. Ele se inspirou nesse fato histórico aqui, e o fato da baleia ser branca, ele se inspirou na Mocha Dick, né? Pode dar um Google aí, que tem a história da Mocha Dick todinha. Então, quando eu falei no vídeo Moby Dick que o Herman Melville se inspirou no fato real do navio afundado por uma baleia cachalote branca, né? Eu falei a verdade, né? Realmente a baleia, o cachalote era branca, só que foi outra baleia, né? Em outra instância. Né? Ele meio pegou uma coisa de uma história, uma coisa de outra, mas os dois elementos reais, né? Uma baleia branca afundava o navio real e o navio Exes foi afundado por uma baleia cachalote. Inclusive a minha teoria para o livro do Herman Melville ter sido um grande fracasso, né, comercial na época que foi lançado, é porque ele lançou em 1850, né? Tinha um livro do Owen Chase, tinha esse livro da Mocha Dick, a indústria baleeira fazia parte do cotidiano das pessoas. Então ele estava falando, era um a mais a falar de uma coisa que muita gente falava, né? Então o livro não teve impacto. Agora, apenas 40 anos depois do afundamento do navio Exes, 1821, na década de 60 do século XIX, a indústria baleeira em Nantucket já era uma cidade fantasma, né? A população diminuindo, a indústria baleeira tinha acabado e tal. Então, um século depois, quando aquele mundo mágico na indústria baleeira todo desapareceu, que eles foram buscar em retrospectiva o que era aquilo ali, o livro do Herman Melville era o melhor documento, o mais completo, né? Em uma edição só. Ele fala desde baleia, fala de... Sabe, ele fez assim, realmente o manual da época, né? Ele falou tudo, né? Contou uma história ficcional baseada numa história real, uma história ficcional, mas que não era além da realidade. Então foi aí que resgataram esse livro como principal documento dessa época, né? E que tem suas qualidades literárias também fantásticas, né? E em relação ao filme, esse filme é de 2015, No Coração do Mar, com Chris Hemsworth, né? Esse filme, ao mesmo tempo, é fantástico e, ao mesmo tempo, é criminoso. Eu não tenho outra palavra para descrever, né? Fantástico por quê? Porque com o auxílio da CGI e dos recursos modernos, ele recria de uma forma deslumbrante essa época de caçada à baleia, né? O cara lá caçando a baleia, deslizando no trenó de Nantucket, os tubarões batendo. Então, para o imaginário, é fantástico, né? Pô, isso aqui eu fiquei deslumbrado quando eu vi isso aqui, né? Pô, depois de anos só lendo, né? O cara vê um negócio desse aqui. Só que, por outro lado, o filme é criminoso pelo seguinte. Quando eles voltam para Nantucket, aqui no filme, o Owen Chase e o Capitão George Pollard são... Primeira coisa, ele cria uma luta de classe entre o Chase e o Pollard, né? O que não existiu. Pelo contrário, eles se davam muito bem, e o pecado do Pollard foi justamente ter deixado o Chase tomar à frente algumas decisões que, por sinal, foram equivocadas, né?
Aí o filme vai logo criando toda uma luta de classe entre o Owen Chase e o George Pollard, né? Como se um fosse da rico e arrogante, o outro que não existiu na vida real. Quem leu esse livro aqui sabe. E quando termina o filme, que eles voltam para Nantucket, os investidores malvadões pressionam, oprimem o Owen Chase e o George Pollard para mentirem sobre o que aconteceu, né? Mentirem, dizendo que não aconteceu nada disso, que nenhuma baleia afundou navio, nem nada. E o Owen Chase fica tão enojado daquela indústria baleeira que ele resolve ir para a marinha mercante, né? Isso é simplesmente mentira, né? O Owen Chase, pelo contrário, se tornou um baleeiro próspero e rico justamente depois disso aí. Não existiu nada dessa opressão, né, dos investidores, nem nada, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção do leitor como é grave essas coisas que estão acontecendo hoje. Porque isso aqui, cara, é um livro de história. Isso aqui, pô, você fraudar uma obra de ficção já é grave. Agora, um livro de história, né? Então, a impressão que dá é que existe em Hollywood um departamento lá nos estúdios de Hollywood que funciona igual o Ministério da Verdade, que tem a função de reescrever a história, né? De mentir, né? Então, assim, pelo menos desse canal aqui tem 2 obras que os filmes foram completamente adulterados em prol de uma agenda ideológica, né? O Ghost in the Shell e o Duna, né? E agora esse aqui. Então, assim, pelo que eu acredito, você demonizar os agentes do desenvolvimento econômico não faz o menor sentido, né? É um contrassenso, né? Agora, se você acredita no contrário, é um direito seu. Mas você fraudar a história e mentir é inaceitável. Inaceitável, está acontecendo com muita frequência nos filmes hoje, né? Isso aqui é um livro de história, né? Então, assim, fica a pergunta para reflexão. Que raio de ideias são essas que precisam fraudar a história e mentir para se estabelecer e ganhar espaço? Precisa enganar as pessoas para se estabelecer e ganhar espaço. E se você acha que eu estou exagerando nas minhas colocações, eu lhe convido a ler o livro, assistir o filme e comparar os dois. Para ver se eu estou exagerando ou se eles realmente fraudaram e mentiram. Tá bom? Então, vamos acabar com a polêmica aqui e vamos para o nosso momento sommelier literário, que eu vou indicar um quadrinho que eu acho que harmoniza bem com a leitura desse livro. Falou em mar, falou em quadrinho, falou em Corto Maltese. Isso aqui é um clássico do quadrinho europeu. Quadrinho é igual a livro, se você não quer errar, vá de clássico, né? É Maltese em português, isso aqui é porque essa edição em espanhol. E de que se trata esse quadrinho? O Corto Maltese é um homem do mar, natural da ilha de Malta, né? Onde todas as culturas se encontram, né? No centro do Mediterrâneo, que no primeiro quarto do século passado vive aventuras em todos os portos do mundo, contracenando com celebridades históricas que realmente existiram, né? Como Joseph Conrad, Hermann Hesse, Stalin, e ao mesmo tempo vivendo aventuras amorosas com mulheres belíssimas, né? Isso aqui, a arte é maravilhosa, é um quadrinho adulto, né? Não é de putaria, é só adulto mesmo, né? Temática adulta, e é um quadrinho fantástico para se harmonizar com qualquer livro sobre o mar, né? E essa edição aqui eu tenho muito carinho por ela, porque eu fiz uma viagem há muitos anos atrás para Buenos Aires, e quando eu estive lá, o principal jornal da cidade, o jornal El Clarim, ele lançou a Biblioteca Clarim de la Historieta, né? A Biblioteca Clarim de Histórias em Quadrinhos. Que você comprava um jornal, o Clarim, pagava mais uma mixaria lá, um preço módico, e vinha com essa edição aqui, em papel tipo jornal, mas colorido e tal, muito legal, né? E eu comprei a edição 1, que era a Maitena, um personagem argentino, comprei a edição 2, né, nessa viagem, e voltei para Buenos Aires no ano seguinte, e comprei a 12 com o Superman, por sinal só as histórias clássicas do Alan Moore, do Superman, né? Muito legal mesmo, né? E eu lembro que eu comprei essa edição, estava muito frio lá na época, sentei em um café junto com o jornal Clarim, fui lendo, soltando fumacinha pela boca, curtindo meu café com a média luna, né? Naquele cenário, se melhorar, estraga, né? Se você ficou curioso, tem várias edições em português aí, na Amazon tem, sempre tem, foi lançado no Brasil, foi publicado no Brasil, há muitos anos que é publicado no Brasil o Corto Maltese. Então a minha indicação de hoje, caso você decida acrescentar um quadrinho à sua sessão de leitura. Pois é isso, pessoal, vou colocando um ponto final nessa resenha.
agradecendo esse nosso encontro e fique ligado no canal que vai vir, tem muitas resenhas aí planejadas, tá bom? Obrigado.